A partir deste momento, faremos uma prece inicial e logo após passaremos a palavra ao nosso convidado da noite de hoje, Daniel Campos, que é um orador muito querido no meio espírita, uma pessoa que sempre tem prestigiado a nossa casa. Infelizmente, nós hoje não estamos com a casa cheia como gostaríamos, muitas pessoas viajando, mas certamente os desencarnados estão aqui cheios de tudo que é lugar. E a palestra do Daniel ficará registrada no nosso canal do YouTube, para que possamos ter acesso, ouvi-la quantas vezes desejarmos. Amado Senhor, que a Tua luz se faça presente nesse nosso último encontro de palestras do ano de 2025, tendo aqui entre nós alguém, Senhor, que nos trará um conhecimento mais profundo, como mensagem consoladora, para nos reabilitarmos interiormente, encontrando o nosso equilíbrio, a nossa razão, as nossas emoções e sentimentos de acordo com o que mais aproveita. Que a Tua luz se faça, Senhor, e que o aprendizado da noite de hoje nos sirva como orientação e roteiro para as nossas vidas, neste ciclo que se encerra, para em breve iniciarmos mais um ano de experiências em comum na face deste planeta. E desta forma, convidamos nosso amigo Daniel Campos, psicólogo e especialista em Joana de Ângeles, para que possa trazer a sua mensagem consoladora nesse encerramento de ciclo de palestras do ano de 2025, na Casa Espírita Fonte de Esperança. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e nos abençoe na noite de hoje. O sofrimento é um dos temas mais importantes para que possamos fazer uma análise em termos de jornada existencial da criatura humana na condição de espíritos imortais. Dizem os espíritos superiores que o sofrimento acontece em todas as instâncias da vida. Se a pedra falasse, ela reclamaria as intempéries do clima, o intemperismo, a violência com que as rochas lhe açoitam a estrutura. Se a planta falasse, ela reclamaria os micro-organismos que interferem na sua saúde, a serra que lhe corta o tronco. Nos animais, o sofrimento físico se mostra mais intenso, onde pode ser visto expressamente nas doenças, no enfrentamento dos desafios da natureza, quando precisa valer o instinto de sobrevivência, esses animais escapando, lutando, fugindo, reproduzindo, experimentam os sofrimentos de natureza biológica. Quando alcançamos o estágio humano do psiquismo, quando chegamos à nossa realidade do ser imortal, psicológico, emocional, suscetível às dores da vida, surge outra espécie de sofrimento que não nos acomete nas primeiras fases do nosso desenvolvimento espiritual, atravessando todos os reinos, que é uma característica da criatura humana e que nos marca o desenvolvimento evolutivo, que é o sofrimento moral. Nós experimentamos o sofrimento físico, as doenças,
temos as doenças psicológicas que vão nos acometer, e temos os sofrimentos que não são catalogados pelas ciências materialistas, mas que são pela ciência espírita, nas lições de Allan Kardec dos espíritos superiores, como a doença da culpa, a doença da preguiça, a doença do ciúme, da inveja, que são psicopatologias espirituais que os espíritos superiores catalogam como impeditivos à nossa capacidade de amar, e entendendo como uma barreira ao amor, é entendido também como uma doença. Dentro dessa realidade, o espírito Joana de Ângeles e outros espíritos, como Emmanuel, André Luiz, também fizeram uma análise do sofrimento dentro dessa realidade e considerando eles, na análise que fizeram, o sofrimento uma enfermidade da alma. O sofrimento é também uma característica de espíritos atrasados como nós. Espíritos que ainda somos marcados por uma série de conflitos psicológicos e que, de alguma forma, não conseguem equacionar a própria realidade emocional. Essa realidade, essa doença, sofrimento, ela nos leva a uma realidade psicológica para nos forçar, nos motivar na direção do amor. O sofrimento como doença e o amor como mecanismo de autoconquista e autoconsciência caminham juntos. E quando um não está presente, o outro comparece, para que possa nos arrastar novamente às balizas de harmonia da consciência cósmica. Esse sofrimento ele não é imposto por Deus, como é caracterizado muitas vezes nas religiões ancestrais, onde nós temos um Deus iracundo e feroz, um Deus vingativo, punitivo, um Deus do capricho, que marcou a mentalidade medieval na área ocidental de maneira muito intensa e que nos levou a conflitos de natureza sexual, muito estudados por Freud, que nos levou aos conflitos com a relação com o próprio ser divino que nos criou, instalando em nós traumas profundos e que até hoje, como matrizes instaladas no inconsciente profundo, quando nós temos que enfrentar os desafios existenciais, esse trauma é ativado. Então, nos canaliza na direção da revolta, da rebeldia contra a pedagogia divina e, muitas vezes, no seu grau máximo, nos conduz nos mecanismos de fuga da existência, na direção do suicídio. Como nós não podemos agredir um ser que não tem corpo, que legisla, mas não temos a oportunidade de pegá-lo na sua condição física e agredi-lo e açoitá-lo. Então, essa agressividade ela é introjetada na direção do inconsciente profundo. Nós recalcamos ela e ela lá dentro vira um ser. E então nós cometemos um suicídio ou nos agredimos e agredimos a sociedade quando, no fundo, estamos nos rebelando contra os mecanismos da divindade que nós não aceitamos pelos nossos traumas do passado. Então, esse Deus que nos torturava, que nos levava às experiências da guerra, da Inquisição, da perseguição, onde os médiuns foram mortos tantas vezes, instalando traumas profundos no psiquismo e que pregavam muitas vezes que toda essa realidade era imposta por Deus. E esse sofrimento e essa lição, que foi lecionada tantas vezes na antiguidade, não nos é uma realidade emocional. A pedagogia divina, ela, sem dúvida alguma, faz uso do sofrimento e do acerto e do erro como uma proposta evolutiva. Mas toda a realidade do sofrimento que se nos instala é uma etapa consciencial, que é filtrada pelo nível de consciência. E que ela não é imposta de fora para dentro, mas ela é imposta pelo livre-arbítrio desorganizado, mobilizando as energias da consciência superior, da consciência cósmica instalada em nós, vai manobrar as energias e vai desencadear os mecanismos do sofrimento que estão instalados em nós. À medida que o ego, o eu, se posiciona, então ele mobiliza as energias interiores do inconsciente e esse inconsciente, reagindo à atividade da consciência mais superficial do ego, desencadeia estados de paz ou de sofrimento, a depender da nossa realidade. Então, os crimes cometidos contra a legislação do amor, a legislação divina, manobram automaticamente, pelo automatismo do inconsciente, mecanismos interiores que desencadeiam o sofrimento. O que não equivale a dizer de um Deus externo que, por capricho, esse é bonito, esse é pobre, esse é feio, esse vai nascer ali, porque esse eu achei melhor. E vai colocar nos lugares de sofrimento. Na realidade, as nossas experiências existenciais
vão nos caracterizar um roteiro de provas e expiações, ou um currículo de provas e expiações, e que vai nos levar na direção do amor à medida que vamos reencarnando e experimentamos a existência. E o sofrimento, ele demonstra a transitoriedade de tudo e a respectiva fragilidade de todos os seres e de todas as coisas. Porque sofremos quando perdemos pessoas, quando os objetos que estão ao nosso redor quebram, quando temos prejuízos financeiros. Ou seja, a nossa consciência é o filtro do sofrimento, nas lições de Joana de Ângeles. E nos níveis mais de sono de consciência, onde a consciência estagia ainda muito próximo do animal, que, embora estejamos encarnados no corpo da criatura humana, não quer dizer que, estando numa biologia humana, nós, muitas vezes, não alcançamos uma humanidade, vivemos como animais. Aqueles que praticam a agressividade, a guerra, que se alimentam, praticam a sexualidade, fazem as compras, viajam, são indivíduos que estão mais próximos dos animais do que da própria humanidade. Porque a humanidade envolve uma conexão profunda com os afetos, o que o ser da sensação, o ser biológico, não consegue viver. Então ele faz a catarse da sensação, que não se confunde com a função sentimento, e acreditando que na sensação encontra a felicidade, fica preso na experiência sensorial, que logo depois, quando chega à exaustão, se torna cansado no corpo e começa a desencadear os mecanismos de sofrimento, em razão da exaustão, porque tudo na natureza é consumido à medida que vai sendo utilizado energeticamente. O nosso corpo nos serve durante toda a existência. Se cuidamos bem dele através da alimentação, da atividade física, se praticamos o sexo com equilíbrio, com harmonia, então essa vida se estende, então podemos usar todo o fluido vital na direção do trabalho, no serviço ao outro, no crescimento pessoal. Quando vamos na direção da sensação, em noites sem dormir, fazendo uso das drogas lícitas e ilícitas, gastando em demasia nas compulsões, na alimentação equivocada, nas experiências sensoriais de toda a ordem, o corpo vai exaurindo esse fluido vital. E pelo mecanismo automático, o indivíduo experimenta uma catarse de alegria e felicidade falaciosa e imediata, que é a felicidade imediatista, mas logo depois vem o vazio existencial, porque está no nível do instinto. Então não satisfaz. Ele experimenta toda a realidade, ou experimentamos a realidade imediata, das compras, da viagem, da exaltação, tentando nos desfazer do estresse imediato da vida, mas logo depois voltamos à mesma dinâmica e o sistema emocional sente o vazio e a falta de plenitude outra vez, porque estamos na sensação. E muitas vezes, nos níveis mais primordiais do nosso desenvolvimento consciencial, quando não temos discriminação das nossas emoções no nível de humanidade, de amar o outro, a função sensação e a função sentimento se confundem. Então, nós comemos por ansiedade, praticamos o sexo por solidão. Então, no nível da sensação, tentamos estrangular emoções que deveriam ser equacionadas através da autoanálise, do mergulho profundo, da psicoterapia, do contato com as emoções, e entramos num circuito compulsivo que nunca termina. E nós, vivendo na sensação, a realidade imediata do prazer sensorial, nós vamos nos confundindo e nessa repetição compulsiva desencadeamos os mecanismos automáticos do sofrimento no nível de consciência de sono. Dentro dessa realidade, nos primeiros estágios de evolução, o sofrimento é uma imposição, porque ele indica que estamos em estado de saturação. Estamos perdendo a conexão com as nossas emoções. Dentro dessa realidade, nos primeiros estágios evolutivos, o enfermo não contribui com lucidez para a sua recuperação espiritual. Muito pelo contrário, ele ativa as matrizes dos traumas ancestrais, principalmente decorrente da realidade medieval, e então se revolta contra a vida. Muitas vezes tecendo um destino que poderia ser organizado através de um livre-arbítrio lúcido, das emoções, de conexão consigo, fazendo do sofrimento uma oportunidade de integração, que é outro tipo de sofrimento, porque esse primeiro nível de sofrimento é o sofrimento imposição, é o sofrimento decorrente da consciência de sono, onde a consciência não consegue filtrar a realidade da vida e o próprio sofrimento como uma oportunidade de aprendizado. Então a recuperação ela não é lúcida. O indivíduo muitas vezes se evade no uso das medicações, das substâncias, no suicídio, no uso do materialismo em demasia para escapar de si mesmo, da própria realidade emocional,
e quando, por exemplo, tem as finanças em abundância, percebe que mesmo assim não escapa de si mesmo. Porque se assim fosse, os ricos não teriam problemas emocionais. O dinheiro não equaciona a realidade das emoções. É tanto que nós temos tudo. Reformamos a casa, compramos o carro, compramos a roupa, fazemos o exercício, quando temos tudo, de repente, não nos satisfaz mais e vamos para outro nível e queremos buscar ainda mais. Aí aquela reforma que foi feita já não sustenta mais, aí tem que fazer de novo. Tudo é um brilho inicial. Tudo que é injetado na matéria se consome rapidamente. O que é injetado na realidade das emoções tem perenidade porque constrói a consciência. Dentro dessa realidade, a consciência não tem os mecanismos suficientes para decodificar as experiências de sofrimento. Dentro dessa realidade, o indivíduo, então, começa a experimentar a dor como um fator que o propele na direção da luz. Então, primeiro se debate, para depois passar para a realidade do nível de consciência de sono com sonhos, onde o indivíduo começa a entender a sua participação na vida, a importância de discriminar as emoções, de fazer o mergulho para dentro, de realizar uma experiência na direção da luz da autoconsciência. E isso, inicialmente, se dá de uma maneira muito dolorida. Somos os sedentários emocionais. Então, quando começamos, toda a disciplina espiritual é muito pesada, é tudo muito desgastante, tudo se parece muito, de alguma forma, chega para nós de uma maneira muito conflitiva. Então, o indivíduo está no entre. Ele precisa ir para a luz, agora enxerga a necessidade. Quando, de repente, ele dá os primeiros passos, aí sente o cansaço, sente a preguiça, sente os mecanismos de natureza animal lhe arrastando novamente para os estágios anteriores. Ele volta, então goza a sensação, cai novamente, experimenta tudo de novo, a bebida, as festas, aí percebe que está no vazio. Então não tem lugar, essa fase é extremamente angustiosa, porque o indivíduo não alcançou o degrau de cima, porque ele está na metade do caminho, e não conseguiu sair definitivamente do degrau de baixo. Ele está no entre, então fica numa angústia terrível, porque não sabe para onde vai. Dentro dessa realidade se insiste, através da oração, do equilíbrio, vai lentamente com o esforço, porque o esforço é uma psicoterapia, vai equacionando a realidade da vida, e então vai fazendo o trânsito e definitivamente finca os dois pés do degrau superior, passando para o nível de consciência desperta. Nessa realidade, o indivíduo começa a compreender as origens do sofrimento. Ele começa a compreender que o sofrimento decorre da inconsciência da própria realidade, do seu inconsciente, das dinâmicas da vida, podendo esse sofrimento entender esse indivíduo agora que ele pode ser de origem kármica, decorrente do livre-arbítrio desorganizado de outras existências e das causas atuais, decorrente dos conflitos dos genitores que nos educaram, dos conflitos sistêmicos da família que nos aturdem, imprimindo em nós as subpersonalidades autônomas, os complexos psicológicos, como nas lições de Jung, e que se nos encravam no inconsciente profundo, exigindo de nós uma dedicação para decodificar esses conflitos, fazendo a personalidade real acontecer para além dessa realidade. Então, somam-se as subpersonalidades da encarnação atual, a infância, a criança ferida, as subpersonalidades da outra existência, das encarnações do passado, as obsessões, os traumas dessa existência e de outras. E então esse ego precisa ter uma robustez para superar, porque o influxo dessa energia na direção da consciência, influenciando comportamentalmente e emocionalmente, vai desencadear pelo automatismo os sofrimentos. Então, suas origens estão nessa realidade da relação do ego com o inconsciente profundo. Da Mega Sena, eu te falei, à medida que o ego desperta, podendo ser, entendendo as origens das expiações das provas, de alguma forma começam a se instalar os desgastes orgânicos, emocionais, que o indivíduo vai olhando. Nos níveis imediatos, muitos desses desgastes orgânicos poderiam ser evitados, que são silícios que poderiam ser plenamente educados e o indivíduo poderia evitar. Em relações ao mau comportamento decorrente do fumo, da alimentação, da bebida, da preguiça, da inação, da falta da prece, da oração, dos sentimentos negativos que desencadeiam os cânceres, as doenças autoimunes. E se tivesse a educação do pensamento e as boas emoções, muitos desses desgastes seriam evitados. São sentimentos que muitas vezes poderiam ser transmutados, evitando determinadas doenças e que muitas vezes temos a concepção que é uma expiação e não nos é. Muitas vezes está no DNA, na nossa epigenética, que é um DNAzinho que fica dormindo lá, indicando a doença. A nossa tendência do inconsciente familiar,
que herdamos da genética, tanto física quanto psicológica. E se temos uma boa conduta, nos automaternando, nos autopaternando, dentro dessa realidade, elas ficam lá, quietinhas, não ativam. Mas se temos um estilo de vida deletério, sentimentos negativos, se nos encharcamos da toxicidade dos sentimentos deletérios, ligamos esses genes. Então, eles acontecem e liberam a doença. E que muitas vezes, se amássemos, poderíamos evitar. Então, esses sofrimentos aparecem pelo desgaste orgânico, que o indivíduo que tem a lucidez decodifica, porque a mensagem orgânica é também uma mensagem emocional. E o indivíduo, olhando para aqueles sintomas, começa a se integrar enquanto alma. Por que será que eu tenho tal doença? Qual a parte da minha emoção coagulou essa realidade no corpo? Então, o indivíduo começa a ganhar a sua realidade emocional. O sofrimento é um convite à autorreflexão, o que as consciências mais de sono não conseguem realizar. Pode surgir um emaranhado das causas atuais e que vão, de alguma forma, nos atrapalhar nessa jornada, mas elas são sempre superáveis. Hoje nós temos vários recursos. E só aqueles realmente que não têm interesse. Temos a palestra, estamos aqui assistindo a palestra, é uma palestra psicológica, dentro da psicologia espírita, que não é uma escola formal da psicologia, mas ela nos ensina as energias da vida. Ela fala, se não amares, adoecerás. É uma psicologia. Tu és um ser imortal e as tuas necessidades não estão equacionadas nas compras, na viagem, que pode ser um lazer e um meio instrumento, mas não tua meta existencial. Se aplicar a tua energia nessa lógica, sofrerás. Ó a psicologia, ó a lição. É a mesma coisa quando vamos ao médico e o médico fala, vai ao cardiologista, faz seu exercício, se alimente melhor, diminua o açúcar, você está envelhecendo, cuide de tal coisa, tal sintoma. Então, nós temos a educação, escutamos o médico, mas não fazemos isso na área emocional. E hoje tem tantos recursos, estamos aqui na palestra, saímos daqui, tem um universo de palestras no YouTube gratuito, não precisa ter dinheiro. Você pode ir lá equacionar, aprender a sua realidade emocional com vários estudiosos. Estudamos aquela realidade e vamos avançando. Tem os livros que hoje nem precisa comprar livro. Você abre todos os livros, tem um monte de livro pirateado na internet, você tira o PDF. É horrível falar isso, mas é a realidade. E está lá. E você pode acessar o livro e ler. Então, o dinheiro não é desculpa. Temos o benefício da psicoterapia, que podemos, hoje, como uma benesse da vida, e nos ensina, Emmanuel, que a biologia, a sociologia, a física, a química e a psicologia têm uma missão central na humanidade, sendo a biologia a mãe de todas as missões, porque ela vai ler o pensamento de Deus. Quando ela deixar de ser materialista, ela vai alimentar as outras ciências. Mas a psicologia ela também tem uma missão, e não é por acaso que Allan Kardec fez Revista de Estudos Psicológicos do Espiritismo, inaugurando a era psíquica. Muitas vezes vemos alguns espíritas muito resistentes a esse movimento, com aqueles tempos heróicos de servir, como nas épocas do passado, até num modelo muito católico, às vezes, de servir, sem equacionar aquela realidade da alma. E nós podemos servir muito melhor, sem neurose, se nos conhecermos. Que muitas vezes queremos fazer a caridade para salvar o outro, porque não conseguimos salvar a nós mesmos. Destruímos o outro fora, porque não conseguimos destruir os nossos conflitos internamente. E Jesus tantas vezes disse isso, e isso nos gera sofrimento. Quando temos lucidez no autoconhecimento, caminhamos na direção do amor. Os espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos, como posso me libertar dos sofrimentos da realidade humana? E os espíritos superiores disseram a ele taxativamente, conhece a ti mesmo. Hoje, quais são os instrumentos para conhecer a si mesmo? Temos vários caminhos. A experiência espiritual, a experiência psicológica, a experiência psiquiátrica, filosófica, são todos caminhos de autoconhecimento. Jesus nos deu a meta, mas o católico, ele chega através do catolicismo a Deus, desde que ame de verdade. O evangélico chega. Nós escolhemos uma psicologia diferente, que ela também chega, que é o espiritismo, e que nos dá o conceito da imortalidade da alma. Então, ela nos faz equacionar esses sofrimentos. Dentro dessa realidade, podemos evitar os compromissos negativos. Comecemos a ter uma realidade emocional que nós construímos a nossa própria existência. À medida que vamos vencendo o automatismo animal, a herança ancestral do instinto, porque nas lições de Allan Kardec tudo vem do instinto. Quando o instinto se psifica, ele vai se tornando psicológico dentro da realidade humana, os seus derivativos iniciais são os nossos vícios. O animal que se defendia na floresta, que era atacado, vinha outra fera e se anunciava, ele atacava ou precisava fugir,
O instinto que queria fazer de tudo para o corpo sobreviver, atacava ou fugia. Quando isso ocorre, a psificação, que é o surgimento da psicologia humana, esse instinto prevalece. Só que ele agora, com tintas psicológicas, afetado pelo emocional. Como somos atacados, criticados, violentados emocionalmente, então reagimos. E esse instinto, pelo automatismo do inconsciente, nos faz odiar. Na experiência animal. Então, muitas vezes vai além. Para nos defendermos, queremos nos vingar de maneira infantil, de maneira primitiva. E isso é uma herança do instinto. Da mesma forma como todos os outros vícios que vão aparecendo e que vão dentro dessa realidade. Quando o ego se liberta da realidade animal, o primeiro estágio é o monomaníaco do prazer. Então, saímos daquela comer no limite, viver no limite, viver no ritmo dos hormônios, reproduzir. Agora eu posso viver de maneira psicológica. Então, eu como sem precisar, porque me dá prazer. Eu pratico sexo não para reproduzir, mas para fazer uma catarse e ter um gozo. E que não necessariamente para reprodução. Eu posso até dominar o outro e fazer a guerra num sintoma de poder, de patologia, em vez de vencer o outro para equilibrar as espécies na natureza, para que eu possa me alimentar. Agora eu faço a guerra, eu passo o nível de poder, porque isso me dá prazer. Então, essa realidade, quando o ego se liberta da realidade animal, ele sai querendo gozar. E então surge a necessidade da contenção, da educação. E para que voltemos e fazemos a contenção desse gozo enrebreado, os automatismos se instalam na realidade do inconsciente e desencadeiam o sofrimento, causando uma exaustão, a doença, o vazio. E isso nos indica e agora, como é que eu vou superar? Então vira um fator motivador de buscar o amor. Dentro dessa realidade, resulta que o sofrimento vem anunciar a própria transitoriedade da vida física e a fragilidade de todos nós. Porque se vivemos na realidade horizontal da matéria, sofremos. Se reconhecemos as nossas reais necessidades, que estão as necessidades conectadas à realidade da imortalidade, então o indivíduo se sente pleno, há um preenchimento. O inconsciente atravessa o ego. E quando esse inconsciente atravessa o ego, esse atravessar energético é o próprio sentido da vida. Quando nós realizamos a essência profunda nas lições de Carl Gustav Jung e cumprimos o nosso cronograma espiritual, a nossa missão, nós estamos em sofrimento. Muitas vezes em sofrimento ou eleição, ou no sofrimento ou expiação, mas nos sentimos em plenitude. Dá uma sensação de plenitude, de sentido existencial, onde a depressão não se instala, onde não há ansiedade. E o exemplo máximo dessa realidade é Jesus, que não precisava nada resgatar, mas tem um altíssimo nível de consciência e faz um outro tipo de sofrimento que não é o nosso, estamos muito aquém, que é o sofrimento eleição, onde ele escolheu sofrer para lecionar coragem e amor à humanidade dentro dessa realidade. Sua intensidade e duração do sofrimento está na razão direta da estrutura evolutiva. Quanto mais consciência, menos sofrimento. E à medida que o indivíduo avança, o sofrimento deixa de ser uma doença e passa a ser um mecanismo de pedagogia, onde o próprio Jesus ensina que irei sofrer não para vos salvar, como na lição infantil da mitologia bíblica, na realidade onde o cordeiro que se mata por nós para sacrificar sentimentos que nos cabem sem transferência de responsabilidade. Ele padece na cruz, sabendo do choque da sua luz com a sombra da humanidade, que nós reagiríamos na nossa natureza animal. E não querendo nos libertar da ignorância, ofereceríamos a agressividade da cruz. E ele, entregando-nos aquele cálice de sangue, leciona. Coragem, amor, não se evade. E ainda diz no momento, com total desprendimento e total amor profundo, veja essa fala como é de tal profundidade de amor. Senhor, perdoa-os. Percebe que ele não pede a Deus assim como nós quando estamos feridos? Senhor, me ajuda a perdoar fulano de tal. Ele já havia perdoado. E então ele fala, Deus, nos teus mecanismos sublimes, sacrificando o teu filho que representa a tua mensagem na terra, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo com o teu emissário. Então ele sabia que os mecanismos da consciência cósmica levariam os indivíduos à crucificação, que éramos nós, ao sofrimento. Então ele pediu perdão por nós, em nosso nome. Aí sim é uma realidade. Então ele pede, Senhor, eu que tenho merecimento perante a ti, que tenho uma voz, que escuto a tua voz e trabalho contigo, tu que é meu Pai que estás no céu, tem piedade dessas criaturas, porque eles não têm o merecimento de pedir, mas eu tenho, e então peço por eles. Só que ele pedia sendo assassinado.
Veja a magnitude dessa alma. É uma transcendência de tal natureza que não nos cabe a realidade emocional, que não nos cabe essa realidade. Dentro dessa lógica, quando o indivíduo, na sua presença, ele vai se distanciando do amor, esse sofrimento se instala. A presença do sofrimento vige até a necessidade da depuração, que é a conquista das matrizes amorosas da alma. Enquanto as matrizes não forem extirpadas, o sofrimento estará presente. É necessário esse mergulho, que pode ser feito de N formas. Nos níveis mais elevados de consciência, quando nós estamos já despertos para a realidade mortal, surge um tipo de sofrimento que não é o sofrimento de Jesus, que é o sofrimento eleição. É um tipo de sofrimento lúcido, do nível de consciência cósmica de transcendência. O sofrimento que experimentamos nessa realidade, quando já estamos mais despertos, na realidade espírita, entendendo os mecanismos expiatórios da vida, a tríade kardeciana de recuperação, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Ele dá o caminho, e assim funciona a energia. Porque mecanismos do inconsciente se ativam. Se eu estou ferindo o Arnaldo, que está aqui, e ele, na sua lucidez, me perdoa, não quer dizer que estou liberto. Porque quando eu feri, atuei a partir de uma sombra. Ele ameniza o meu peso. Não me obsidiando, não emanando vibrações deletérias, petardos mentais na sua capacidade de lucidez. Então ele me alivia as cargas, mas não estou liberto dela. Porque é necessário expiar. E essa expiação são os automatismos do inconsciente. A energia precisa voltar para o amor. E a expiação é essa realidade. Quando a energia está fazendo o movimento da realidade de natureza perturbadora da sombra, do lado escuro da sombra, voltando para a realidade de amor. Quando ela faz esse movimento, instala-se a expiação. Surgem os mecanismos automáticos. Então, posso fazer a doença, fazer o sintoma, eu posso fazer a psicopatologia, a esquizofrenia, os crimes que eu cometo e ninguém vê, voltam como paranoia na outra encarnação. Os crimes que eu não fui punido, não fui preso, as obsessões que se me aturdem, no silêncio da consciência culpada. Todas as vezes que eu cometo um crime, a consciência superior registra. É uma consciência milenar, que é muito superior à inteligência do ego, um ego que é estruturado na encarnação atual. E essa consciência existe dentro dela um código moral, um código profundo de amor, e que todas as vezes que o ego se comporta violando a legislação amorosa, esse inconsciente ativa os mecanismos e começa a expiação. Não precisa ninguém saber. E ainda que eu seja perdoado, o conflito só curará a doença depois que expiar o processo da vida. Quando essa energia se colima nesse processo expiatório, se o Arnaldo não me perdoa e eu instalei o sofrimento, aí vem a segunda parte do processo de cura. Na lição kardeciana, eu preciso agora instalar matriz de libertação nesse indivíduo, desde que ele queira, porque ele também precisa querer. Então é um depósito. Eu vou fazer o trabalho de depositar uma energia no coração da criatura que eu feri. Então, o primeiro passo, pedir o perdão, pedir a desculpa. Se ele aceita, estamos liberados. Se ele não aceita, começa o processo, que ele pode se vingar. E todos nós temos os nossos inimigos, que construímos em outras existências. E ele nos perseguindo, nos conectará através dessas matrizes expiatórias. Mas chegará um momento que, se nos dedicamos ao caminho do bem e o indivíduo não nos perdoa, isso não nos para a marcha evolutiva. E é para isso que estamos aqui na Terra. Estamos aqui, todos nós estamos sofrendo a influência dos espíritos do mal. Todos nós. Uns obsidiados, que é quando a energia faz ninho. Outros influenciados, que é quando a energia fica tentando nos levar à queda moral. Quando isso ocorre, nós podemos, pela boa ação, anular as frequências deletérias que são dirigidas a nós e evitar a doença. Então, se fulano X, fulano Z é meu obsessor e me persegue, mandando energias negativas na minha direção, que pode, inclusive, desencadear doenças físicas e mentais na minha direção, se eu pratico bem, eu anulo a frequência. Então, eu não necessariamente fico sob o jugo do indivíduo que me persegue. Então, aquelas energias se anulam e eu consigo manter a saúde. Mas, caso eu desleixe da minha vida emocional, aquelas energias vão empoçando. Então, a psique se intoxica e eu passo a doença. Me perturbo. E a doença da obsessão se instala junto com a doença física e a doença emocional. Mas, se tenho lucidez, caminho na direção da luz, então os mecanismos da evolução estão a meu favor. Não interessa se errei. Eu posso ser um criminoso. E agora eu não vou olhar para o passado
e ficar ancorado nessas perturbações. Agora é olhar para frente, o quanto eu posso amar para anular a frequência. E quando eu estou amando, vou anulando lentamente as frequências deletérias da vida. Por isso que é bom arriscar. Não fique com medo de errar. Se você tem a alma já com uma certa lucidez e percebe já os mecanismos da vida, não se preocupe em arriscar, em amar e se atrever, mas arriscar-se no bom sentido, com cuidado. Porque é possível, mesmo que você erre, você anular essas frequências depois, amando. E tudo será uma lição. Enquanto os espíritos olham para esses indivíduos, é como o filho pródigo. O mais detestável é o que ficou em casa, porque é o covarde. Ele ficava ali por interesse próprio, não foi experimentar as emoções, enquanto o outro foi corajoso. Foi na lama, comeu com os porcos e aprendeu, muito mais consciente. E agora, depois, quando volta, ele tem os mecanismos para sair do complexo de inferioridade, amar-se a si mesmo, que já é um treinamento ao amor. Quando erramos, faz parte da pedagogia divina. A pedagogia do acerto e do erro é a mais simples de todas. E no início, o erro é a nossa lição. E quando erramos e olhamos para o erro, a partir de uma consciência lúcida, é um treinamento de auto-amor, nos liberando da consciência de culpa e da realidade. Nesse sentido, o sofrimento é uma terapia, é uma psicoterapia, para a consciência lúcida, para essa fonte de realidade motivadora para as lutas de crescimento emocional. É o indivíduo com lucidez. Então, dentro dessa realidade, o sofrimento é fonte motivadora do amadurecimento da personalidade. Não é uma maldição, mas é o arriscar-se, é o sofrimento terapêutico, onde vem, nossa, agora eu aprendi, agora eu sei como é que funciona, agora eu vou lá experimentar. Quantas coisas na vida a gente não aprende só experimentando? Não tem outra forma, muitas vezes. Nós precisamos namorar, beijar a primeira vez, dar o abraço, experimentando, tocando, e ninguém nos ensina. E não existe um jeito certo ou errado. Às vezes encontra aquele que gosta e os dois têm o seu jeito. Então aquele jeito passa a ser o certo. É o jeito subjetivo. Então essa realidade é a realidade do aprendizado da vida, do amor. E quando o indivíduo aprende, então não volta mais. É igual eu pedir a vocês, deixem de ler o português. Não tem volta. Passar o olho, já leu o número que está ali no relógio. Não tem como. Passou o olho no celular, já leu. Não tem como mais voltar. E assim a conquista emocional. Quando vamos vencendo essa realidade, não tem mais volta. Amadurece porque passa a compreender a existência e os mecanismos da energia. E o erro ensina isso. Mas o erro no bom sentido. Não o erro da perversidade, o erro do prazer, daquele que vai à guerra e precisa matar para se defender. Mas existe aquele que vai à guerra e mata por prazer, que estupra, que faz a violência. E ele não mata, ele vê a criança e assassina, porque tem prazer naquilo, é um psicopata. Então, isso não é arriscar, isso é uma doença. Agora, quando nos arriscamos, vou ali, vou tentar a caridade, vou fazer a palestra para ver se é minha área, vou dar um passo, não deu certo, aqui não deu, então arrisca. Porque a missão ela não vai vir clarinha para nós, assim, aparecer um mentor e dizer, vá por aqui. Não, você tem que experimentar. E o inconsciente se manifesta na experiência. Eu vou testar esse curso. Não gostei, vou para cá, não gostei. Vai experimentando. Não fique preocupado se alguém vai dizer, nossa, é um indeciso, vai perder, é um perdido. Não, vai experimentando, só o seu self sabe. Então você vai equacionando, não dê satisfação a ninguém, vai experimentando a realidade da vida. E de repente você vai virando um grande sábio, compreendendo as leis da vida. Mas vá com cuidado, vai colocando o pezinho assim devagar, sinta o frio da água. Se tiver bom, você pula, se não, você volta e vai devagarzinho, com a maturidade da existência. Então, dentro dessa realidade, não transforme a vida na doença do medo, que ao lado do sofrimento é uma doença psicológica que nos paralisa a encarnação. Enquanto sofre, muitas vezes, no sofrimento terapia, para os níveis de consciência mais de sono, é também uma terapia, não só para aqueles que têm lucidez, porque quando sofremos nos níveis de consciência de sono, nos comprometemos menos. Então, as doenças congênitas que nos paralisam, nos deixam ali, muitas vezes estacionados, com experiências que deveríamos ter, mas não podemos, porque a experiência da dor não nos deixa viver, é também um sofrimento terapia. Porque quando estamos sofrendo, estamos evitando novas expiações, novos comprometimentos. Indivíduos que se suicidaram tantas vezes, em várias encarnações, se suicidaram de maneira inconsciente no uso da toxicomania e vêm prostrados numa cama em expiações terríveis, muitas vezes insuportáveis, e que não conseguem mexer os membros para que não se suicidasse outra vez. Um indivíduo que veio
e de repente se suicidou, uma vez se suicidou de novo, depois veio com os membros totalmente sem funcionar, prostrado dependendo da mãe, que não contribui para a sua realidade, e aquele corpo todo marcado veio justamente para que ele não cometesse o erro outra vez. Indivíduos que muitas vezes cometeram as overdoses do uso da cocaína, das anfetaminas, da heroína, do crack, muitas vezes vêm em condição com a mente totalmente perturbada, se tornando um problema para os outros, para aqueles que deveriam ter lhe cuidado a existência, para que dentro dessa realidade não cometam o suicídio outra vez. Então esse é o sofrimento terapia que vai nos promover uma redenção espiritual e que a morte depois nos liberta para um recomeço. Então a transitoriedade da vida mostra que tudo passa, e assim também passa o sofrimento. Cede lugar às expressões emocionais profundas, porque vai nos sensibilizar aquilo que não valorizávamos, que não tínhamos a experiência. E dentro dessa lógica, passamos a valorizar, muitas vezes não valorizamos a família, o filho, aí muitas vezes vemos incapaz de engravidar, de ter um filho outra vez, e ficamos com aquela marca no inconsciente, com a sede profunda, e às vezes o outro nem queria. Aí passa ali, namora uma vez e engravida 2, 3 vezes, enquanto o outro está lá, gasta rios de dinheiros fazendo inseminações e não consegue. E essa realidade é uma experiência de sofrimento para valorização das questões da vida. Quando perdemos o contato com a existência, o sentido existencial, isso nos proporciona a aquisição de resistências morais. Quando enfrentamos a dor, sem descambar para a revolta, para a rebeldia, sem a perda da lucidez da vida. E isso nos equaciona uma realidade de felicidade moral à medida que vamos enfrentando. E isso nos traz essa terapia liberativa, que é a liberação dos conflitos. E o sofrimento só irá acabar quando estrangularmos, em definitivo, as matrizes que estão instaladas em nós. E que cada vez mais a psicoterapia, na área da psicologia, na área da medicina, da física, na área do espiritismo, nos estudos, tem nos ensinado como equacionar essas matrizes. E somente o indivíduo desinteressado hoje não faz. Existem N terapias, a medicação através da homeopatia, através dos remédios controlados, que têm ganhado grandes mecanismos de ação no psiquismo, e que, conjugando com as terapias alternativas, podemos ter as emoções melhores. Se não faz, é porque não tem interesse. Por preguiça moral, por evasão da consciência. Muitas vezes, nas universidades, tem o Centro de Atendimento Psicoterápico, que atende de graça. Basta querer. Os centros espíritas, que oferecem os tratamentos de psicoterapia gratuito, as medicações, os atendimentos, basta buscar. Então, nós não fazemos por falta de interesse. A Amélia Rodrigues coloca, já narrei essa história em outras vezes, em algumas palestras, mas quando eu falo de sofrimento, ela sempre vem à minha cabeça, para que possamos encerrar essa realidade da nossa fala de hoje. Ela coloca na sua realidade da cura real, no seu livro Luz do Mundo. É uma mensagem belíssima, que ela vai contando a história de 2 mulheres muito nobres, uma muito sofrida, que vivia na época de Jesus, e aquela época onde havia perseguição dos cristãos através dos tigelinhos, e nós víamos muitos deles queimando como verdadeiras tochas vivas, fumegantes nas praças públicas. Essa mulher era portadora de uma enfermidade que lhe castigava a alma. Ela transitava naquela época, onde as pessoas padeciam grandes sofrimentos. E Jesus equacionava as dores de todos aqueles que procuravam. Aqueles que padeciam as obsessões, os endemoniados, as paralisias, a lepra e as doenças da neurose, como conhecemos hoje, aqueles que tinham problemas psicológicos graves e que Jesus os libertava. Ela via aquilo, tinha as notícias, mas ainda era muito jovem, não conseguia ainda buscar essas informações com lucidez e sofria com uma paralisia desde a juventude. Ela foi vivendo dentro daquela realidade, até que certo dia ela ouviu falar de Jesus, o pai ouviu falar de Jesus e contratou 2 escravos para que o levasse até ele. Em plena madrugada, em uma das casas que ele repousava, e carregada em uma cama por escravos que o pai contratara, ela chegou a Cafarnaum, a cidade das trovas e das sinagogas, onde ela conheceu a Jesus para não o esquecê-lo nunca mais. Ela chegou perto dele em plena madrugada e ele estava ali à beira do mar. Ele meneou a cabeça e viu-a em estado de sofrimento com as pernas paralisadas na maca tosca carregada pelos escravos. Os escravos a deixaram e ela ficou na presença de Jesus.
E a Amélia Rodrigues narra uma mensagem belíssima. Aquele homem de cabelos ondulados, a barba que lhe caía sobre o tórax, a pele marcada de sol, bronzeada, os lábios arroxeados e levemente trêmulos, olhando para ela, derramando para ela, em cima do corpo castigado, uma luminosidade mirífica. E então disse a ela: Miriam, o que queres que eu te faça? Narra Amélia Rodrigues. E eu gostaria que tu me cures, que eu gostaria que tu me curasses, Senhor. Que tu me devolvesse o movimento das pernas. Eu tenho um namorado, que eu prometo a ele flautas e festas, eu menciono ter um lar, construir uma família. Eu anelo, Senhor, ter de volta a saúde que a paralisia me roubou. Jesus olhou bem em profundidade nos olhos e, derramando com toda a lucidez, ele lia o perispírito. Com toda aquela amorosidade, sabia os conflitos profundos e, vendo um espírito que estava à porta de bater, a consciência desperta. Então disse a ela: eu te darei muito mais do que tu me pedes. Eu te darei muito mais do que tu ambicionas. Vai para a tua casa e espera. Ela fez uma pausa contando essa história para Lavínia, a amiga, em um promontório, em uma das muitas montanhas que circundavam a capital do império, ali, naquela vista toda florida, encantada por ciprestes que balançavam ao vento, ela contava essa história à amiga. Então a amiga olhou para ela: e afinal, o que tu fizeste? Por que ele não te curou? E ela continuou a história, recebendo aquele verbo como um petardo que lhe bateu no corpo cansado, e ela, recobrando a harmonia, voltou a contar: é verdade, eu encontrei uma noite terrível, e então tive que abandonar o meu bem-amado e seguir na minha paralisia. E, em verdade, ele não me curou. E, à medida que os dias foram se passando, a minha enfermidade se transformou em mágoa, em revolta, em ódio, em desespero, que ele me enganou. Afinal, o que ele havia me dito, eu não havia pedido em demasia, eu havia pedido o que era natural. Uma criança deseja a saúde para viver, a paralisia libertar-se. Então, quando eu soube que ele foi crucificado, eu sorri, para que ele não enganasse mais a ninguém com a sua mensagem de mentiras. Como todo profeta, ele era um mentiroso. Só que os dias foram me amadurecendo. Eu passei a encontrar as pessoas a quem ele curara, mas que haviam se tornado enfermas outra vez. As matrizes da dor e do sofrimento. Eu encontrei uma mulher que havia recuperado o som da voz, mas que agora padecia, na língua de fogo, os transtornos da obsessão. Eu encontrei a qual ele havia recuperado o movimento das pernas, e agora deambulava na direção dos prazeres na intimidade de um prostíbulo. E então eu comecei a entender o que ele havia me dito. Eu comecei a experimentar uma extrema paz, uma paz estranha. E então eu escutei: Miriam, o que queres que eu te faça? Eu te darei muito mais. E em verdade, como tu vês, ó Lavínia, ele me curou a alma, ele me deu muito mais do que eu havia pedido. Eu não havia pedido em demasia, ele me curou as emoções. Valia muito mais o sofrimento terapia estar em uma cama, prostrada em uma paralisia, a ter caminhado na direção do prostíbulo. Valia muito mais não ter experimentado as emoções do amor, a ter degenerado nas paixões que envilecem o sofrimento terapia. E, em verdade, como tu vês, ó Lavínia, jamais perdi a alegria, embora tenha perdido os meus movimentos. Honro a tua casa e encho a tua casa que me acolhe com os meus sorrisos de alegria. E como tu vês, Jesus é o sol de primeira grandeza que curou minhas emoções. Essas são as dores da vida. Devemos equacioná-las na realidade das nossas emoções. E se temos uma dor atroz, suportemos na dignidade da prece, da oração, solicitemos um anjo invisível que nos vê no silêncio da noite e nos aplicando as energias, as bioenergias, nos fortaleçam as energias da vida, para que, repousando em nós, na intimidade das nossas emoções, não percamos a dignidade na revolta, na rebeldia, do desespero, e enfrentando aquela dor, ela se torne uma matriz de luz, de coragem, e que vá acendendo em nós na direção da paz interior. Então, que essas pequenas lágrimas que jorram dos nossos olhos naquela noite que só nós sabemos, as noites das obsessões, somos pessoas normais, de classe média, temos as nossas dores, mas existem dores que são só nossas, dores atrozes que só nós sabemos. Oremos, peçamos a força, e eles nos escutarão. Eles estão ao nosso redor, os anjos bons. Jesus não nos pode vir mais,
mas eles enviam os seus mensageiros, e eles estão em silêncio ao nosso redor. Então façamos a visualização como na beira do mar: Jesus, cura-me, dá-me a energia, e que se não for a hora da minha alma se libertar, dá-me força para enfrentar a minha cruz e liberta-me na hora propícia para a experiência da paz. Muita luz e paz para todos nós. Muita paz. Primeiramente, agradecer o Daniel por sempre atender o nosso chamado, ir a este celeiro humilde, cristão, este ambiente em que nos encontramos intimamente com a realidade do espírito imortal, por intermédio de palestras tão edificantes que nos fazem refletir sobre a nossa vida, sobre o caminho à frente a seguir. E quando ouvimos na antevéspera do Natal o nome do Cristo aqui ser mencionado, nos emocionamos, por sabermos que o sol da vida há de continuar irradiando por todo este universo, conduzindo-nos para uma vida próspera, de felicidade, sem mescla. Um dia todos nós alcançaremos no porvir. Senhor da vida, muito obrigado por mais um ano de grandes realizações na Casa Espírita Fonte de Esperança. Por todos aqueles que nos ajudaram a compreender melhor a doutrina do amor, a doutrina dos espíritos, a doutrina psicológica de Joana de Ângeles, a psicologia espírita tão importante, fundamental para a nossa trajetória humana na face da Terra. Como dizia Teilhard Chardin, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos espíritos imortais vivendo uma experiência humana para o nosso crescimento e aprendizado eternos. Que a tua luz se faça presente, Senhor, e que deste ambiente simples, onde cristãos e espíritas se reúnem semanalmente, possamos continuar vibrando amor, aprendendo a ser melhores, colaborando com os nossos semelhantes, dando o nosso melhor onde quer que estejamos. Que no ano vindouro, ao reiniciarmos as nossas tarefas de palestras edificantes, portanto, possamos ter entre nós companheiros queridos, como nosso amigo Daniel, a nos presentear com essas pérolas preciosas que muito venha contribuir para o nosso crescimento, para a libertação do sofrimento, fazendo-nos perceber que só o amor é eterno. E assim, Senhor, encerramos a primeira parte do nosso compromisso da noite de hoje, dando continuidade agora com paz espírita para aqueles que assim o quiserem receber. Peço a permissão para encerrarmos a transmissão à distância, agradecendo a todos aqueles que durante todo este ano nos seguiram remotamente. Muito obrigado, uma boa noite a todos.